Vamos orar mais uma vez. Querido Deus, muito obrigado por essa noite especial. Obrigado por permitir que pudéssemos cantar essa linda mensagem que possa chegar até o seu trono de graça. Nesse momento a tua palavra está sendo aberta. Capacite-nos, Senhor, para que nós possamos ler, entender e compreender. Que eu possa falar inspirado pelo poder do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, pessoal. Eu acredito que a maioria que me conhece só te vi aqui uma ou duas vezes, uma vez no fundo. Eu me chamo Marcos Procópio. Eu moro ali a 300 metros da igreja central de Várzea Grande. E eu vivo pregando nas igrejas. E é um privilégio conhecer vocês. E essa igreja é jovem, não é mesmo? Mas eu fico contente. Eu acredito que vou deixar de usar o microfone porque está falhando, mas não tem problema nenhum não. Vamos sem microfone mesmo. Em algum momento da vida de vocês, eu acredito assim, quando eu tinha a idade desses garotinhos, desses jovens, principalmente da sua, a minha mãe era professora. Eu tinha meu pai, minha mãe, mais 3 irmãs. Mas não tinha condições de, às vezes, a gente chegar, por exemplo, na escola adventista, lá de Guaíra, no Paraná, no recreio, no intervalo, tomar um refrigerante. Muitos tinham
esse privilégio, os pais tinham condições, outros pais não tinham condições de dar um lanche, um refrigerante para as crianças. E no nosso caso não era diferente. Mas havia naquela escola adventista uma professora, uma diretora, chamada Hilda Fistig, das quais, na época, o seu esposo, já aposentado como pastor, dava aula de inglês para nós na escola adventista. Ela sempre ajudava, pois a minha mãe também era professora da escola adventista. Eu acredito que em algum momento na sua vida também já aconteceu, ou talvez vai acontecer como garotinho que você é, ou qualquer um deles. Às vezes você está andando na rua, Ipiabá, em Várzea Grande, é muito calor, não é verdade? Vai chegar um momentozinho que você quer tomar uma Coca-Cola, uma Tubaína e não vai ter dinheiro. E isso vai acontecer muitas vezes. Agora, imagine se vocês, se num dia especial na conta do pai de vocês, que talvez mal consegue comprar o gás ou o alimento da família, aparecer do lado uma quantia em dinheiro, uma quantia grande. O que fariam com esse dinheiro? Ficariam felizes? Comprariam talvez uma carne, não é mesmo? Algo que talvez os pais não tenham condições de dar, não é verdade? Talvez um joguinho que você gosta de jogar, que você não tem mais falar ao papai, eu gostaria de ter esse jogo, talvez uma televisão no quarto, que muitos têm, outros não têm, e assim por diante, talvez um carro, uma moto, para levar na igreja em algum lugar. Se caso isso viesse a acontecer, se caso você viesse a ganhar muito dinheiro, o que faria? Já falamos em compras. Faria viagens, ajudaria a sua amiga da escola, talvez os adultos comprariam casas, fazendas, carros, e esse final de semana, lá no Parque Interlagos, no Parque Novo Mato Grosso, no Parque Novo Mato Grosso, está tendo uma corrida de Stock Car, pela primeira vez no estado do Mato Grosso. Vieram caminhões de várias partes do Brasil, e eles estão correndo lá no Parque Novo Mato Grosso. No próximo final de semana, lá no Parque Novo Mato Grosso, na saída para a Chapada, haverá corrida de carros da Stock Car. O ano passado já teve essa corrida de Stock Car. Esse ano ainda haverá corrida de GP 1000 cilindradas, motos de alta potência. Mas a pergunta que às vezes a gente não pode, que a gente às vezes não sabe como responder, talvez a gente não conhece, talvez a gente tenha tão pouco dinheiro. Perceberam que nossos pais mal conseguem comprar o alimento, às vezes vai para a escola e não consegue levar comida. Mas, quantos anos você tem? 11 anos. Qual que é teu nome? Kevin. Ô Kevin, mas eu tenho certeza que você já percebeu que tem crianças da sua idade que pais têm dinheiro, não tem? Tem um bom carro, se veste bem, calçados bons. E às vezes, não especialmente o Kevin, mas alguma outra criança pode se perguntar: por que isso acontece? Por que muitos têm tanto e outros têm tão pouco? Será pecado? Será que Deus tem abençoado uns mais que os outros? O pecado é quando você tem muita coisa na vida, quando você consegue de forma errada e você não ajuda outras pessoas. Tem muitas pessoas boas, por exemplo, quando eu estudei em colégios internos, com 14 anos eu fui para o colégio adventista lá na Serra Gaúcha, no IACS, Instituto Adventista Cruzeiro do Sul, e eu sou do sul do Paraná. Aonde eu morava, na minha casa, até a escola mais próxima, 10,5 km para ir, e 10,5 km para voltar. E naquela época frio, a cidade que era muito boa, a gente tinha que ir a pé, porque eu não conseguia pedalar. A minha mãe já é professora, dando aula no sítio, já não estávamos mais lá em Guaíra, agora a gente está no sul do Paraná. E a minha mãe levantava de madrugada, tirava leite, pegava ônibus e descia longe também para dar aula numa escola. Eu já saía e ia para uma outra escola, que era 10,5 km de distância, e fui para o colégio adventista no Rio Grande do Sul, com 14 anos. E lá com 14 para 15, 15 para 16, eu levantava de madrugada, 15 para as 3 para tirar leite, durante 2 anos. Eu já não estava aguentando mais aquilo. Você é novo, você tem 11, tinha 14. Eu quis voltar para o sul do Paraná. Minha mãe e meu pai não contentes, pensando em dar algo melhor para mim, e eles não podiam no momento, me enviaram para um outro colégio, que a gente chama o NASP, hoje, Engenheiro Coelho. É o maior colégio adventista, é um dos maiores do mundo, é o maior da América do Sul. E lá durante 2 anos também levantava 15 para as 3
muito fácil. Eu acabei publicando um livro, só não lancei, já faz 4 anos, com o título O Arado de Bois nas Universidades. Então a gente trabalhava na roça, depois de voltar aqueles 10 km e meio, chegava em casa quase 2 horas da tarde, porque a gente já voltava cansado. Ia com umas calças, 3 blusas, luva, cachecol. Então eu já tinha tirado uma das calças, blusas já havia tirado, você voltava a pé, porque no meio do ano não tinha como ir de bicicleta. Era muito frio. Então quando regiões do sul, que cai geada ou cai neve, que fica branquinho, se não tiver vento, não tem problema nenhum. Agora se cai geada ou cai neve e um ventinho de leve, que seja aquele vento que corta, é esse que faz esfriar muito. Então fui para o colégio interno. Então, é pecado ter dinheiro? Não. Mas o dinheiro nos traz comodidade. O dinheiro nos faz com que, quando nós temos bastante, nos faz com que ajudamos os outros. Eu sempre pergunto, quando dava palestras motivacionais, eu fiz teologia fora do Brasil. Quando eu voltei pela idade, eu não pude ir para distrito. Mas eu aprendi muita coisa quando eu estudei. Fiquei 5 anos fora, entre Costa Rica e Espanha, estudando. E muitas das vezes a gente aprende que, quando eu voltei, eu fui auxiliar o pastor Isaías por 2 anos em Lucas do Rio Verde. Eu aprendi que quando você dá presente para alguém, e você tem condições, principalmente para as crianças. Hoje eu estou pregando aqui, porque era para ter descido na sexta-feira para Rondônia, que são 1000 quilômetros. Eu não pude ir, por causa de um amigo que está internado, então eu estou ajudando a cuidar das coisas dele, ele confia em mim. Mas era para mim ter descido. E lá tem a minha sobrinha de 11 anos da sua idade, que é a Yasmin, tem o Pedro, que não é sobrinho, o Pedro, a Maria Júlia e o Telzinho. Eles não são sobrinhos, mas como se fosse para mim. E eu disse que ia levar para eles a tinta, para a gente pintar o chão de verde e amarelo por causa da seleção. E eles todo dia me cobrando: tio, você vai vir ou não vai? E eu louco para descer, porque eu não quero estar perto das crianças, porque eu gosto delas, mas ao mesmo tempo eu não posso. Estava conversando com a minha mãe na hora que cheguei ali. Falei: mãe, eu preciso esperar que o Zé saia do hospital para que eu possa descer. E eu gosto de fazer isso. Então, quando eu levo um presente para eles, o pouquinho que seja, eles ficam felizes. Qualquer criança fica feliz. Mas você tem 11 anos, aquela mocinha ali já deve ter 11 também, eu acredito, né? 12, ok, 1 ano mais velho que você quase, né? Olha, mas aprenda uma coisa na vida. Quando chega o momento da vida da gente, que a gente consegue um pouco de dinheiro, talvez mais que os outros, e você dá um presente para alguém de coração, a recompensa para você vem dobro, sabe por quê? Porque você percebe a felicidade no olho daquelas pessoas que estão recebendo aquele presente. Você está dando de coração, porque você pode, então você está feliz. E você fica feliz 2 vezes, porque você vê a alegria, principalmente das crianças. E as crianças hoje em dia, é fácil de tratá-las, de fazer elas sorrir. É tratar bem, você faz um agrado, dá uma coisa ou outra, igual eles lá. Estou levando aquela tinta de pintar o rosto para o tio. Tio, vai trazer a tinta? Não vai. E a tinta de pintar o chão, eu comprei 4 cornetinhas de fazer barulho, e a minha sobrinha mais 3. Quando eu chego lá, fico os 4. Vai ser nós 4 e mais eu, né? Crianção fazendo barulho. Mas aí, o dinheiro também, em 1 Timóteo 6, versículo 9 e 10, diz que o amor ao dinheiro também é a raiz de todos os males. E é esse que é o problema que nós temos muitos hoje em dia. É pena que aqui não tem, eu vou ver se eu consigo mostrar para vocês aqui, é pena que não tem o projetor. Esse homem aqui, ó, dá para ver mais ou menos, né? Esse homem aqui, Antônio, o ano era 1983, e ele jogou na loteria. E sabe quantos milhões o Antônio ganhou como se fosse hoje? 30 milhões. E o que aconteceu com esse dinheiro? Sabe quem esse homem era antes dele ganhar o dinheiro? Ele era franelinha. Sabe esses caras que ficam aí no sinal, limpando, cuida do seu carro, limpa o para-brisa, em troca de uns trocados, que você pega e estão felizes? Antônio fazia isso no passado. Mas o que aconteceu? Ele esbanjou todo o dinheiro dele. Eu apertei no lugar errado aqui, ficou escuro. Ele perdeu todo o dinheiro dele. E uma mulher um dia perguntou para ele, ele esbanjou todo o dinheiro gastando à toa. Uma mulher perguntou para ele, voltando a ser franelinha, se você pudesse fazer hoje, tivesse um dinheiro que você ganhasse de volta esses 30 milhões. 30 milhões. A mulher perguntou, esse cara, esse Antônio, está na internet. Se você vai lá no YouTube, Antônio que acertou 30 milhões
1993, 83, como se fosse 30 milhões hoje, ele responde. Repito, a repórter perguntou: se você ganhasse esse dinheiro hoje novamente, ele já havia perdido os 30 milhões, o que você faria? Sabe qual foi a resposta dele? Nunca se esqueça: daria uma casa para minha mãe. Ele ganhou 30 milhões, gastou todo o dinheiro e não comprou sequer uma casa para a mãe. Esse outro homem também aqui, aconteceu em 1983. Ele é do Amapá. O nome dele é Jesus da Silva Fonseca. Sabe o que ele fazia, esse senhor aqui? Ele, lá no Amapá, ele trabalhava com carrinho de picolé. Vendedor, já viu? Vendedor de picolé na rua? Já viram, né? Então, é uma vida que não é fácil. Ela no dia inteiro, tem que gritar o dia inteiro para vender picolé, para conseguir um pouquinho de dinheiro. E aqui, abre parênteses. Crianças, ouçam seus pais, estudem. Não significa que você vai ficar rico, mas quando você estuda, os pais às vezes têm que levantar as crianças de madrugada, vai para a escola, levanta, dá um trabalho para acordar quando ele cedo, né? E eu, que tinha que levantar 15 para 5 da manhã, já frio para ir 10 minutos e meio para estudar. Então esse homem aqui, ó, o nome dele é Jesus da Silva Fonseca. Sabe o que aconteceu? Ele ganhou 2 milhões. Em 6 meses havia perdido. Mais uma pessoa, outro Antônio, esse conhecido como Antônio Baiano. Ambos, o primeiro Antônio, o segundo foi o Senhor Jesus, e esse terceiro Antônio Baiano, ambos aconteceu em 1983. Esse homem aqui, após ganhar 30 milhões, ele tinha 19 anos de idade. Assim que ele ganhou esses 30 milhões, como se fosse hoje, ele começou a morar em um hotel, uma suíte presidencial, gastou muito dinheiro com mulheres, e assistiu o jogo que ele mais gostava. Aviões particulares levavam os amigos. E sabe o que ele é hoje novamente? Igual aquele primeiro Antônio. Ele era flanelinha. Esse homem aqui, esse Antônio, ele era flanelinha e ele voltou a ser flanelinha. Eu coloquei aqui 2 pernas, com 2 pés, 2 calçados, um com a calça bonita, um sapato bonito, né? E o outro com um sapato já velho, rasgado e a calça rasgada. Então, hoje em dia, no mundo que nós vivemos, tem esses 2 tipos de calçados. Você entendeu? Então, ele saiu da pobreza para a glória, e da glória ele voltou para a pobreza. O primeiro Antônio. Mas aquela aqui, que eu não vou demorar muito, eu preciso falar principalmente na linguagem das crianças. Mas eu quero ler aqui um pouquinho, vocês prestem atenção no que eu vou ler, sobre o filho pródigo. Alguém já ouviu falar do filho pródigo? Que a Bíblia menciona? Vamos ler então para que a gente possa entender. Lucas capítulo 15. Essa parábola aqui, ó, do filho pródigo, dentre as parábolas 40 do Novo Testamento e 2 do Velho Testamento, essa parábola é considerada a joia das parábolas, porque ela tem um significado muito importante. Dessa parábola, nós tiramos muitas lições. Eu não vou demorar muito, tá? Mas vamos prestar atenção naquilo que diz em Lucas 15, de 11 a 24. Tá bom? Vamos lá. Jesus disse ainda: um homem tinha 2 filhos. Certo dia o mais moço disse ao pai: pai, quero que o senhor me dê agora a minha parte da herança. E o pai repartiu bens entre os 2. Eram 2 filhos. Então o filho mais novo, ele pede a parte da herança dele. E eu quero que vocês entendam uma coisa: que herança, quando o pai deixa a herança de pai para filhos, é quando os pais já estão quase descansando. É assim que é a vida. Quando os pais estão prestes a morrer, o pai conquistou, fica para os filhos. Se é um, é para um, se é para 2, é para 2. Se tem 5 filhos, divide entre os 5. Versículo 13 de Lucas 11. Poucos dias depois, o filho mais moço ajuntou tudo que era seu e partiu para um país que ficava muito longe. Ali viveu uma vida cheia de pecado e desperdiçou todo o que tinha. O rapaz já havia gastado tudo quando houve uma grande fome naquele país, aonde ele estava, longe do país dele, e ele começou a passar necessidade. Então procurou um dos moradores daquela terra e pediu ajuda. E esse o mandou para a sua fazenda a fim de tratar de porcos. Um homem, um jovem que tinha tudo lá na fazenda, lá onde o pai morava, em outro país. Agora o país estava passando por necessidade, ele ia ter que cuidar de porcos se ele quisesse sobreviver, ou ia morrer de fome. Ali, com fome,
ele tinha vontade de comer o que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caído em si, ele pensou: quantos trabalhadores, quantos empregados do meu pai têm comida de sobra e eu estou aqui morrendo de fome. Versículo 18: vou voltar para a casa do meu pai e dizer: pai, pequei contra Deus e contra o Senhor, e não mereço ser chamado de seu filho. Me aceita como um dos teus trabalhadores. Então saiu dali e voltou para a casa do pai. Quando o rapaz ainda estava longe da casa, o pai o avistou, e com muita pena do filho, correu e o abraçou e o beijou. E o filho disse: pai, pequei contra Deus e contra o Senhor, não mereço mais ser chamado de seu filho. Mas o pai ordenou aos empregados: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, põem um anel no dedo dele e sandálias em seus pés. Também tragam e matem o bezerro gordo. Vamos começar a festejar, porque este meu filho esteve morto e viveu, esteve perdido e foi achado. E aí a Bíblia menciona que começou a festa. Vocês perceberam que ali no final o pai mandou matar um porco, um bezerro, mandou matar um boi, que faria uma festa, mandou colocar um anel no dedo do filho e mandou também colocar sandália em seus pés. Imagina se vocês, olha, por exemplo, eu não sei se alguém mora nessa rua de trás aqui, porque a hora que vira ali já vira estrada de chão, né? Aí tem uma baixada, tem uma subida de estrada de chão. Por exemplo, você está de chinelo. Se você passar algumas vezes ali durante o dia e você não tomar banho, o que vai ficar seu pé? Vai ficar bem sujo? Da cor da terra? Agora imagina se naquela época não havia asfalto. Outra coisa, quero dizer para você, para você que é um pouquinho mais velho, 11, 12 anos, naquela época quando o rei viajava de um país para o outro, por exemplo, hoje eu estou para sair a qualquer momento essa semana de Várzea Grande para Rolim de Moura, Rondônia, são exatamente 1000 quilômetros. Imagine se fazer esses 1000 quilômetros, esse trajeto pequeno de 1000 quilômetros. Eu saio de madrugada e chego no começo da tardezinha lá, quase escurecendo de carro. Você vai de cavalo ou vai a pé? E quando os reis viajavam por uma distância mais longe, agora imagine se vocês, quanto tempo antes do rei fazer a viagem, e aqueles escravos na frente, preparando o terreno, tampando os buracos, com aquelas ferramentas que havia na época, para que o rei e a carruagem real pudessem passar. Então não era fácil a vida daquelas pessoas. Agora estamos falando aqui de um pai, e eu quero dizer para vocês o significado. Por exemplo, na cultura da época, o anel não era um mero enfeite, mas o anel contendo o selo oficial de quem? Da família. O pai dele era um homem rico, mas ele havia pedido a parte, e o pai dele, sem questionar, segundo a Bíblia, entregou para o filho e também deu uma outra parte para o outro, e ele foi embora e pegou muito dinheiro. E ele viveu alguns anos só, e ele gastou aquele dinheiro, ele viveu uma vida dissoluta. Lembra dos dois Antônios? Que acertaram na Mega Sena cada um, e o Senhor Jesus que ganhou 2 milhões? 30 milhões, por exemplo, hoje. Agora é uma igreja, mas um lugar desse aqui para viver seria gostoso, também uma casa boa, né? E uma casa dessa, eu que trabalho com imóveis, eu acredito que um imóvel desse aqui hoje está no valor de uns 300 mil reais, isso aqui, não chega nem a 1 milhão, dá uns 300 mil, não chega nem a 1 milhão. Imagina 30 milhões, quantos desses não dá para comprar? Que você poderia, se você compra, você pega 30 milhões, você investe em imóveis, é o que eu faço, eu cuido de imóveis de pessoa, não que eu tenho, eu cuido, eu administro, pessoas não podem cuidar, às vezes tem um, mais que um, olha, vou deixar na sua mão para você cuidar, você administra, você passa um aluguel mensal, eu ganho uma pequena comissão para fazer isso daí. Agora você imagina 30 milhões, você vem e compra imóvel no centro de Várzea Grande com 30 milhões, você arrenda, você tem esse imóvel, então o que acontece? Aquilo é seu, você investiu, e todo mês vai cair um pouco daqui, um pouco dali, um pouco dali, todo mês te entra um dinheiro bom que você, olha, se você aplicar direitinho, você vai ganhar média, se você tem imóveis, talvez uns 70, 80 mil reais por mês, dependendo dos imóveis no centro. Agora se imagina, todo mês vai te entrando, e aquele dinheiro que você investiu aqui é seu, é o bem seu. Agora nós temos aqui, entregar o anel significa devolver ao filho a autoridade legal para assinar documentos,
fazer negócios em nome do pai e agir como um representante legítimo da família. Então aconteceu isso com o filho. Ele pegou o dinheiro do pai, o que não é certo. Ninguém tem direito de chegar no pai muito jovem e dizer: pai, eu quero a parte que me pertence. O pai construiu aquilo ali, a mãe construiu aquilo ali com suor e sacrifício. Ele sabe que um dia vai deixar para os filhos. É isso que os pais querem. Você sabe qual é o maior, hoje eu posso dizer com todo o coração, você sabe qual é o maior desejo de um pai hoje? De uma mãe? Ver um filho, ver uma filha crescer, estar encaminhado nos caminhos de Deus e nos negócios. De repente você tem vontade de se tornar um grande advogado. É isso que teu pai vai ficar feliz. Talvez era uma grande advogada, talvez era uma professora, talvez uma médica. Cada uma das crianças que estão aqui pode se tornar o que quiserem na vida, conforme vai crescendo e estudando. Esse é o maior orgulho que o filho pode dar para o pai. O maior orgulho é o pai ver os filhos encaminhados na vida. E talvez eu não me encaixe nisso aí quando mais novo, mas às vezes, com o passar dos anos, a gente percebe o quanto a mãe e o pai sofreram por mim. Quando eu fui estudar teologia, que eu terminei teologia, que meu pai ainda era vivo, ele contava para todo mundo, meu pai, ele já não falava, porque tinha o câncer, havia atingido as cordas vocais, mas ele tinha orgulho de dizer: meu filho é pastor. Eu não fui ser pastor distrital pela idade. Eu e o Pedrinho, como o irmão perguntou quando eu cheguei aqui. E o Pedrinho agora, dezembro, dia 11 de dezembro, eu vou para a formatura dele, após 9 anos estudando medicina, ele e a esposa. E ele fez teologia 2 vezes. O Pedrinho fez teologia uma vez que aquele pastor, sabe o título da Bíblia da Verdade? Com o pastor Leandro Quadros. Então o Pedrinho estudou naquela turma, depois voltou a estudar teologia de novo. E eu fui conhecer o Pedrinho lá em Costa Rica, entre Panamá e Nicarágua. Ali em Costa Rica, quando eu fui estudar teologia, ali encontrei o Pedrinho. E hoje eu sou amigo da família dele toda. E quando a gente escolhe os amigos, amigos sempre que te levam para cima. Eu hoje estou aqui por causa do Pedrinho, da família dele. E às vezes cada uma das crianças aqui, se tomar a decisão correta, às vezes é difícil, mas precisamos tomar a decisão correta. Então a gente vai crescendo, a gente vai percebendo que nossos pais, quando os pais estão felizes, às vezes escrito, às vezes dá aquela batidinha, né? Que é Provérbios 23:13, fala uma paradinha. Eu sempre falava com meu pai antes de falecer, meu pai me batia muito, eu era muito terrível. Meu pai estava na cadeira de roda, mas ele andava. Como ele estava fraquinho, ele estava na cadeira de roda, ele faleceu em 2017. E eu falava: pai, a Bíblia fala Provérbios 23:13, né? Mas se eu aplicava Provérbios 23 com muita vontade, né? Ele batia bastante, eu era ruim. O meu avô, o pai do meu pai, se matou de tão nervoso que era. Mas eu procuro ser mais tranquilo que meu pai, apesar de ser nervoso também. Porque isso a gente precisa de controlar. E a Bíblia diz que João, a Bíblia mesmo fala, era considerado filho do trovão, impetuoso, terrível, tomava as decisões muito rápido, mas foi o discípulo depois que mais escreveu sobre o amor. Nós temos o livro de João ali perto de Mateus, depois lá no final tem o 1º, 2º e 3º de João. E o significado das sandálias, falamos do anel. Escravos e servos na antiguidade geralmente andavam descalços. Portanto, colocar a sandália nos pés do filho era um sinal de acolhimento e confirmação. Mas aqui ele cometeu 7 erros. Vamos falar rapidinho e vamos terminar. Ele cometeu o erro que jamais deveremos cometer. O primeiro, saiu da presença do pai. Ele saiu da presença do pai. Foi viver longe? Os pais, o pai, a mãe, o irmão, os empregados, tinha tudo em casa. Mas ele estava vivendo num país da qual ele não conhecia, o idioma, o dialeto era diferente do dele. Esse quis viver uma vida independente. Segundo, ele se esqueceu da lei da semeadura, e às vezes ao longo da nossa vida nós nos esquecemos. Em Gálatas 6, versículo 7 diz: temos a lei da consequência, isto é, tudo que o homem planta ele colhe. Adão sofreu grandes consequências quando pecou, ali em Gênesis 3, versículo 19. E a terceira, o erro que ele cometeu, o 7. Terceiro, o erro de prioridade. Viveu dissoluto. Olha, você é novo, vocês aqui, as crianças estão vindo. Mas eu tenho um inquilino nosso, que é uma peixaria, que talvez alguém conheça. Peixaria do Neco, fica ali do lado do Camaçola. Então eles têm uma peixaria. Tem um homem lá
Tem um rapaz lá que quando você vai comprar um peixe, ele limpa o peixe para você. Você leva o peixe limpinho. Não sei por que o meu dado está baixando o olho. Pronto, normal. Ele limpa o peixe. E faz muitos anos isso já. Sabe o que eu observei? Ele toma média, e ele não incomoda ninguém, não fala mal de ninguém, limpa o peixe e é o que ele sabe fazer. Ele toma média de 7, 8 latinhas de cerveja por dia. Vamos fazer diferente. Digamos que você vai com 14 anos ou 16 anos, já dá para trabalhar como menor aprendiz. Você vai trabalhar lá numa empresa, em frente à central de Várzea Grande tem a Yamaha. Eu sempre estou ali. Aí você vai trabalhar como menor aprendiz. Você vai ganhar, não é muita coisa, mas você vai ganhar. E quando você está trabalhando, porque você vai estar trabalhando um período, outro período você vai estar estudando durante o dia. Digamos que você estuda à tarde, de manhã você trabalha ali. E aí vem todo dia um rapaz lá, ou uma mulher vendendo, que sempre passa vendendo coxinha, salgadinho e vendendo suco. Aí você vai você nem toma suco, você come salgadinho todos os dias. Se você somar um salgadinho vezes 5 e vezes 30 dias, quanto que não vai dar em dinheiro? E você vai ganhar como menor aprendiz, o teu salário todo que você vai ganhar quase vai para poder pagar o salgadinho. Você está entendendo? Então vai chegar um momento da vida da gente, como nossos pais não têm condições, que a gente tem que priorizar. E isso também não aconteceu comigo quando mais novo. Graças a Deus ainda estou tendo tempo de correr atrás. A pior coisa de um ser humano, me perdoe os mais velhos um pouco, vou falar para você. Você é novo, tanta criança nova aqui. É quando nós chegamos à fase de aposentar, e nos aposentamos, e o dinheiro que a gente só tem é aquele aposentadoria. Às vezes estamos cansados, doentes, gastam um tanto no remédio, e às vezes a casa que moramos é casa de aluguel. Aí vive o resto da vida, enquanto estiver vivendo, enquanto o coração estiver batendo, vivendo a vida, ganhando pouquinha coisa. Mas, por exemplo, hoje lá em Romana tem 2 casinhas, não é muita coisa, pequena, mas é 2, e é no centro. Eu consegui comprar um apartamento aqui, dá lugar. Mas isso porque estou trabalhando, mas eu conheço amigos meus que estão lá até hoje. Esse homem, por exemplo, que toma 6, 7 latinhas de cerveja todos os dias, ele só faz aquilo, ele mora num quartinho. Então ele não tem muita esperança mais. Isso porque talvez eu não saiba, ele me trata super bem. Talvez o psicológico dele está balado, talvez está depressivo. Pessoas que acontecem coisas na vida delas, das quais nós não conhecemos, nós simplesmente passamos do lado delas e acontece muito na rua. Às vezes as pessoas têm muitos aí que não querem dinheiro, somente dinheiro. Às vezes eles querem atenção, eles querem conversar. E às vezes a gente fica olhando assim, já vai pedir. E aí a gente não dá atenção. E às vezes ele só quer a atenção, às vezes não quer o dinheiro. Então ele errou prioridade. Ele gastou o dinheiro dele à toa. Desperdício, que é o quarto. O filho pródigo dissipou todos os seus bens, ele consumiu tudo. Mas a Bíblia menciona que quando Cristo alimentou uma grande multidão, ele usou 5 pães e 2 peixinhos. Quinto, do 7, falta de previsão. Este erro está relacionado com o anterior. Quando nós gastamos tudo e desperdiçamos as coisas, nós não estamos prevendo um tempo de escassez. Igual eu mencionei esse rapaz, muito gente boa que toma cerveja. Ele é muito gente boa. Mas lá na frente, se precisar de comprar um remédio, às vezes os pais, saem com a criança na rua, a mãe com a criança, tem uns troquinhos, mas às vezes pede alguma coisa. Mas a mãe, com a dor no coração, às vezes não compra, porque se a filha passa mal de uma hora para outra, precisa comprar um remédio. Como é que faz para comprar? Tem pessoas que vivem pedindo para os outros, mas tem pessoas que passam necessidade, sofrem, você sente a pessoa com o rosto abatido, mas ela não passa os problemas dela para outras pessoas. Apesar de viver triste um pouquinho, mas é uma pessoa digna, honesta. E muitas das vezes, quando nós estamos na quarta-feira dentro da igreja, quando está fazendo os pedidos e os agradecimentos, e é onde que a gente acaba descobrindo coisas que o irmão do nosso lado está passando necessidade e a gente não sabe. É uma coisa que tem que ajudar. E quando a gente pensa em crianças, então a gente não pode medir esforços. E a sexta da sétima, falta de preparo. No lugar onde ele estava, o país estava passando necessidade, a fome. Ele havia saído da terra do país distante. Num tempo de crise, o filho pródigo foi procurar emprego, mas não sabia fazer nada. Não tinha preparo. Eu tenho 6 faculdades.
tem duas pós, uma licenciatura, um mestrado. Mas por que eu estou dizendo isso para você? Não sou rico, mas depois de muito tempo hoje da escola que eu sofri, principalmente os 10 km veio para ir, 10 veio para voltar, eu ficava com raiva da escola. A gente era diferente das pessoas que moravam na vila. E outra, quando chegava na vila, depois meu pai foi para um outro lugar do Paraná e voltou. Quando voltou, ele foi morar faltando 2 km só para chegar na vila, só que aqui já havia um outro problema. E isso eu conto no meu livro. Então, eu tinha que descer esses 2 km a pé, esperar um anjo de madrugada, que na época era a estrada de 33 até sair do Amapá, até chegar em Castro, uma das cidades mais antigas no Paraná. Aí ia de ônibus, igual eu tinha que levantar de madrugada, andar 2 km daquele frio, esperar o ônibus que vinha de uma outra vilazinha de baixo, passava pelo Amapá, 33 km até chegar em Castro, no Paraná. E assim, até hoje, só que hoje é asfalto, lá, segundo grau, aí agora tem, mas na época não tinha. E o por último, do 7, ele confiou nas pessoas erradas. Quando nós temos dinheiro em nossas mãos, quando você tem um dinheirinho lá na sua escola, os seus amiguinhos vão dizer, paga uma Coca-Cola, você é uma pessoa boa, paga uma Coca litro, uma Coca 2 litros, né? Que criança, né? Criança, eu não sou pai, mas eu aprendi, eu tenho sobrinhos mais velhos, e eu não dei a atenção que deveria ter dado para Yasmin, que hoje tem 11 anos. Eu aprendi várias coisas com Yasmin. A primeira delas, não prometer coisas que a gente não passa por ali. As crianças, elas cobram a gente, tio, não vai vir? Eu sei disso, toda vez que eu ia descer. E outra coisa, a criança, quando tem coração bom, ela divide com os outros. Te dá para comprar Coca 2 litros, porque calor, a região não precisa, elas compram, você entendeu? Mas então, o que nós podemos aprender dessa lição? Deus, na figura do Pai, tem paciência com seus filhos e pecadores. Hoje eu fui de moto para Chapada dos Guimarães, eu vi uma bisa, tem uma bisa, eu tinha uma moto grande, eu quis vender para comprar a caminhonete, eu fiquei sem, mas tem uma bisa. E nesse caminho, daqui para lá, eu passei, havia acontecido um acidente. Eu vi a moto lá no chão jogada, um pouco antes do portão do inferno. Passa a Salgadeira, tem umas curvas até chegar no portão do inferno, um pouco antes. Alguém aqui já foi na Chapada, Salgadeira? Não? Já foi, né? Um pouco antes. Quando eu voltei, a moto estava lá. Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Científica e o rabecão. Rabecão é aquele carro quando morre alguém. Se ele vem, é porque morreu. Levou o rapaz. O rapaz tinha 18 anos, não havia completado 19 ainda, havia tirado sua habilitação, só que ele não, era aquele 1 ano em fase probatória. Antigamente não tinha, né? Você tem 1 ano, se você não cometeu nada de errado, então a sua habilitação passa a ser efetivada. E ele havia comprado recém sua moto. Jovem, futuro promissor, mas o que aconteceu? Falta de experiência. Andando com um grupo de motociclistas, motos rápidas, ele quis andar rápido numa daquelas curvas, ele se perdeu. Rapaz novo, filho da falecida. Imagina hoje à noite, o velório da família, a dor e o sofrimento. Deus nos recebe de braços abertos. A Bíblia mencionou que isso é um fato. Quando os pais têm os filhos, e se por um motivo ou outro os filhos saem de casa e saem com o coração partido, deixa os pais também com o coração partido. Os pais sempre, no coração deles, vão estar na esperança de ver o filho voltar para casa. Eu conheço pessoas que, por um motivo banal, deixou de conversar com os pais. Os pais faleceram e ele não foi atrás, mesmo querendo, não foi atrás de pedir o perdão. Por isso que muitas das vezes, quando é dia de finados, as pessoas vão para o cemitério, lá eles levam flores, alguns levam até comida. Mas a Bíblia diz que quando a pessoa morre, com ela perece todos os seus desígnios, quer sejam bons, quer sejam maus. Você entendeu? Mas aí o remorso é muito grande. Mas quando a minha mãezinha estava em vida, eu tenho minha mãe, graças a Deus, eu com vida ainda. Meu pai já faleceu no Senhor, meu pai era adventista. Mas as pessoas têm um ditado que diz assim, mas quando a mãezinha estava com vida, eu podia ter ido mais vezes na casa da minha mãe, mas eu tinha meus afazeres, a minha família, eu não tinha muito tempo para minha mãe, eu não tinha muito tempo para meu pai, eu não tinha muito tempo para meus irmãos. E numa fatalidade da vida, como aconteceu hoje, alguém da família morre. Aí a minha cabeça pesa, e vai pesar o resto da vida, porque eu vou ter um remorso. Eu poderia ter ido lá, falado com a minha mãe, falado com meu pai, abraçado, principalmente no final de ano, que as pessoas se unam, não é mesmo? Mas aí fica dor de sofrimento. Esse rapaz que faleceu hoje, pelo que eu vi as conversas, é um rapazinho muito bom. O erro dele foi ter corrido demais, sem experiência. Mas vai chegar o momento da minha vida, da vida dos irmãos que estão aqui, os mais velhos,
Talvez mais novo, como aconteceu com o rapaz de 18 anos, se Jesus não voltar. Vai chegar um momento na nossa vida que nós vamos se tornar uma foto, um porta-retrato, numa estante na casa de nossos pais. E com o passar dos anos, o pai, a mãe, os irmãos talvez vai lembrar, os outros amigos não vão lembrar mais. E aqui a Bíblia menciona que o pai, todo dia, naquele corredor empoeirado, que não havia asfalto, ele ficava na iminência de ter o filho de volta, porque o pai queria abraçá-lo. Mas quando não foi a surpresa do pai um dia, ele percebeu de longe que havia um vulto, não sei se o pai enxergava bem ou não. Conforme aquele vulto ia chegando mais perto, o pai percebeu que era o filho. Mas o filho já havia falado várias vezes o que queria dizer para o pai. E ele queria dizer o seguinte: pai, me perdoe, pequei contra Deus e pequei contra o Senhor. Pai, não me trate mais como um dos seus filhos, porque agora ele teve uma experiência horrível fora. Agora ele queria simplesmente ser tratado como um dos empregados do pai, porque ele passou fome, passa fome e nem quer. Como eu disse, criança na idade dela, dessa mocinha que é dele, simplesmente quer a atenção, o cuidado, é comer, porque é criança. Conforme vai crescendo, tudo bem, agora o pai abraça ele. E a Bíblia menciona que quando nós afastamos dos caminhos de Deus também não é diferente. Deus fica na iminência de que nós ouvimos o Espírito de Deus falando em nossa mente, em nosso coração para voltarmos. De repente, de hoje para amanhã, poderá ser muito tarde. Leva isso para a vida de vocês. Eu agradeço pela oportunidade de estar aqui à noite. Deus abençoe, haverá outros convites mais. E eu estiver disponível, quero vir. Vamos ficar em pé para fazermos a oração final? Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por conceder o privilégio a nós, nessa noite de domingo, aqui na igreja do Panorama, estudarmos um pouquinho a Sua palavra. Nessa noite falamos e aprendemos um pouco mais sobre o filho pródigo. Eu me encaixo exatamente na história do filho pródigo, mas graças a Deus o Senhor permitiu que eu pudesse voltar para a minha casa, para o seio do meu lar, para o seio da igreja adventista do sétimo dia. E esse privilégio é tão grande que com o passar do tempo eu vou conhecendo pessoas das quais eu não conheci, como estou conhecendo aqui crianças, jovens e adultos nessa igreja. Mas nesse momento especial, Senhor, clamo uma bênção a cada uma das pessoas que se faz presente nessa noite. E que por um motivo ou outro, familiar das quais as pessoas que estão aqui não puderam vir, que as suas bênçãos, se possível, Senhor, possam alcançá-las. Que elas possam ser cada dia que passa mais e mais fiéis a Ti. Que o coraçãozinho de cada criança que se faz presente aqui nessa noite possa aprender um pouco mais, que elas possam estudar um pouco mais e possam se preparar também para o que o Senhor está voltando. Que os Teus santos anjos estejam conosco agora, retornarmos aos nossos lares, em nome de Jesus. Amém.